Roberto Gomes Bolanhos. Biografia. Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, escritor, ator, diretor e comediante mexicano, considerado o maior criador de programas e personagens cômicos de seu país e que ultrapassaram todas as fronteiras. Chaves, sua criação de maior sucesso há 40 anos ininterruptos, continua no ar em mais de 90 países, dublado em mais de 50 idiomas. Outra de suas criações, o Chapolin Colorado, se transformou em um ícone das telas da América Latina, no lugar dos super-heróis da cultura norte-americana. Acho que um de seus grandes feitos foi talvez criar todas aquelas frases que trouxeram personalidade e características que o tornaram inesquecível. Criador de um humor universal sem fronteiras, bem-sucedido no cinema e no teatro, com recordes de bilheteria. No rádio e na televisão, seus programas alcançaram os mais altos índices de audiência. Ele mostrou que é possível fazer uma televisão, um espetáculo bom e de sucesso. Roberto Gomes Bolanhos, um homem bem-sucedido como artista e pessoa, que encontra seu maior reconhecimento no carinho de milhões de pessoas em todo o mundo que idolatram seus programas e personagens, e de sua família, que o admira e respeita como homem. Para mim, ele tem um conteúdo sociológico que não foi assimilado pelas classes intelectuais. Roberto Gomes Bolanhos é o segundo filho de uma família de classe média, nascido em 21 de fevereiro de 1929 na Cidade do México. A característica que me marcou sempre foi o medo desde criança. Lembro que tinha medo de olhar debaixo das camas, como se houvesse algum monstro ou algo assim. E depois de grande piorou, então eu fui brigão, mas era por medo. O pai de Roberto, Francisco Gomes Linares, era um homem talentoso, fã de pintura, teatro, música e recitais. Um pintor que também se tornou um prestigiado ilustrador e retratista. Ele fazia as ilustrações para Universal Ilustrado. Ele também ilustrava contos como, por exemplo, do Martín Luiz Guzmán, um dos maiores e melhores escritores do México. Um homem boêmio de uma intensa vida social que provocou sua morte precoce causada por um derrame cerebral quando seu filho Roberto tinha apenas 6 anos. Ele bebia e vivia rodeado de mulheres bonitas, abusava do absinto e também de algumas outras bebidas fortes. Quando ficou sabendo que o pai dele tinha morrido, ele disse que ficou numa janela porque não acreditava que o pai não voltaria mais. E não voltou. Mas eu queria que voltasse. Mas durante toda a minha vida eu sonhei que a gente se encontrava, conversava e ele dizia, agora tenho que ir. E ia. Sem deixar herança ou ao menos tranquilidade, Francisco Gomes partiu deixando dívidas e surpresas para a família. Quando minha mãe se casou, foi como se fosse nos filmes. Se há alguém que se opõe a esse casamento, que fale agora ou cale-se para sempre. Aí uma mulher falou, eu me oponho. Foi uma confusão na igreja. Por quê? Porque esse filho é dele, e era mesmo. Então, quando meu pai morreu, a mulher voltou e disse, o Dom Paco deve ter deixado alguma coisa para mim. Eu quero dividir. E a minha mãe falou, com prazer, porque ele só deixou dívidas e aos montes. Em decorrência da morte do marido, a mãe de Roberto se dedicou à árdua tarefa de criar seus 3 filhos sozinha, realizando todo tipo de trabalho com uma força notável que moldaria a visão de mundo futura de Roberto. Ela pintava, escrevia. Foi pra gente mãe, pai, irmã, avó, babá, professora, educadora, tudo. A estatura baixa e o medo recorrente que mais tarde influenciaram muitos dos personagens interpretados por Roberto fizeram com que se envolvesse em brigas desde muito novo e enfrentasse garotos bem maiores. A habilidade com os punhos o atraiu para o boxe, esporte que treinou durante anos escondido de sua mãe. Eu fiquei em segundo lugar no primeiro ano e fui campeão no segundo.
E eu entrei para o Luvas de Ouro, o campeonato mais importante do boxe amador. Roberto também levava jeito para o futebol e chegou a brilhar como jogador amador. Era um tédio só, porque a única coisa era mandar a bola pro gol, jogar pro gol, jogar pro gol o tempo todo. Ele era um ótimo jogador. Acho que podia ter sido profissional se tivesse tamanho para isso. Mas ele não era muito privilegiado em sua altura e porte físico. A vantagem no futebol é dos menores. Porque com o jogo ao nível do chão, estamos mais perto. Já na adolescência, o carisma e as habilidades que tinha, além das artes como as quais já era envolvido, como a música, a pintura e a escrita, fizeram dele o líder da turma de seu bairro no México dos anos 40. Arranquei uma placa que era azul com letra branca. Pintei toda de azul e escrevi Rua Roberto Gomes. E ela ficou um tempo ali. Chegava alguém e perguntava: onde fica a Rua Nicolas San Juan? É só seguir na Roberto Gomes 3 quarteirões para frente. Por onde? Ah, mas tinha outro nome. Mas essa rua mudou o nome agora. Tem outro nome. Desde jovem era ele quem escrevia as músicas para conquistar as meninas e os esquetes dos amigos que armavam as festas. Ele era o cérebro de tudo e gostava do reconhecimento. Sua popularidade no bairro tornou famoso entre as jovens que frequentemente o assediavam. Eu o conheci em uma festa dos Aracuanes que meu primo me levou. Ele tocava maraca com eles no baile. Aí ele me falou: quer dançar comigo? Ah, eu quase desmaiei. Quem tinha me chamado para dançar foi o famoso Roberto Gomes. Também eram chamadas de Las Aracuanas as meninas que, naquela época, namoravam e saíam com a gente. E como namorada de Roberto Gomes, eu ficava muito... Eu me engrandecia muito e ele também ficava muito lisonjeado. No momento de escolher uma carreira profissional, a habilidade para desenhar e a facilidade com os números fizeram o jovem Roberto escolher a engenharia. Ele tinha um tio que queria muito que ele fosse engenheiro. E tinha um torno em casa que usava para fazer brinquedo. Então meu pai quis ser engenheiro para fazer brinquedo. Eu disse que ia ajudar, mas eu só passei alicate, porcas. É o que ela precisava. Entretanto, a falta de qualificação e o trabalho com um futuro monótono pela frente o levaram a repensar sua carreira. Certa manhã, um anúncio no jornal chamou sua atenção, de aprendizes para trabalhar no rádio e televisão. Na mesma manhã, lá se foi Roberto à agência de publicidade para se deparar com uma fila imensa, repleta de aspirantes ao posto de produtor. A menor fila era de redator publicitário. E foi esse o emprego que ele conseguiu. Aí o gerente disse: você consegue datilografar depressa? E eu... Bom, na verdade, nos últimos 2 anos não encostei numa máquina. Mas não importava, nos 2 últimos anos, nem nos anos anteriores, nunca tinha encostado numa máquina. O trabalho na agência fascinou o jovem Roberto. Ali ele teve uma revelação que viria à tona nos anos seguintes: o poder da linguagem publicitária e o potencial de utilização das frases curtas e repetitivas para um impacto em massa. Quando comecei a trabalhar ali, eu me encantei e falei: é o que quero fazer. Foi então que quis ir além e superar tudo. Foi aí que eu aprendi a escrever de verdade. Escrevia 12 horas por dia. Ele escrevia muito. A poltrona dele ficava bem na frente de uma porta que tinha aquelas fechaduras grandes, antigas, por onde dava para espiar. Aí eu e meus irmãos brigávamos para poder espiar, porque adorávamos vê-lo, pensar como ia escrever, fazer, tudo era perfeitamente planejado.
Nos cartazes ou vinhetas que criava, Roberto se destacava por seu senso de humor peculiar e espirituoso. Logo depois, seu chefe o indicaria para escrever seus primeiros roteiros para o rádio. Me falaram, pode escrever algo para Viruta e Capolina? Eu perguntei, quem são essas senhoras? Eu pensei que Viruta e Capolina fossem mulheres. Não, são os atores que trabalham na rádio. Então eu os conheci e depois disso eu comecei a escrever para todos os comediantes. Sem conhecê-los pessoalmente, o jovem Roberto Gomes escreveu seu primeiro roteiro e o impacto foi imediato. O programa de rádio tinha 15 minutos. Comecei a escrever e antes de um mês falaram, tem que aumentar para meia hora. Aumentamos e virou a maior audiência. De olho no potencial da combinação dos textos de Roberto Gomes com o carisma da dupla cômica, a empresa patrocinadora se propôs a reproduzir a mesma ideia em um meio em expansão, o da televisão. O trampolim que impulsionaria Roberto à fama e o faria descobrir mais um de seus talentos, a atuação. Roberto Gomes Bolanhos havia alcançado a fama como roteirista dos programas de rádio de Viruta e Capolina. Agora, na televisão, novas possibilidades estavam por vir, assim como novos desafios. Era mais ação do que palavras. Porque televisão é como cinema, é visual principalmente. E nós fomos bem. O novo programa, chamado Cômicos e Canciones, elevou a imagem da dupla, iniciando uma parceria entre atores e escritor que levaria Viruta e Capolina ao auge da fama nos anos 50 no México. Ele entrou de cabeça naquele trabalho. Ficava muito preocupado com o que ia ganhar. Não queria ser rico. Pelo menos era o que ele me dizia. Vivíamos modestamente. Eu tinha um salário baixo e a gente não ligava muito para isso. Nosso apartamento era bem pequeno. O amor que unia Roberto e Graciela logo deram frutos. 5 meninas e um menino alegrariam a nova casa em que Roberto descobriria outra de suas facetas, a arte de ser um pai dedicado. Meu pai era muito presente e nos fazia rir também bastante. Brincava, explicava várias coisas. Não tinha nem castigo, nem bronca. Ele só falava, você acha certo o que fez? Você acha que isso é legal? E aquilo era pior que qualquer coisa. Meu pai, no Dia dos Mortos, abria a porta de casa e fazia uma fogueira no jardim. Comprava linguiça, petiscos e todos os vizinhos vinham brincar com a gente. Somos uma família unida que vai junto para todo lado e arruma qualquer pretexto para festejar e se reunir. Ele tocava violão e cantava com a gente, fazia umas sessões cantando e tocando violão. Me pedia para fazer a segunda voz e a gente cantava por horas, horas e horas. O meu pai falava, numa boa, me enganei. Tinha razão. Eu errei. E pedia desculpas. Eu nunca ouvi uma das minhas amigas falar que o pai delas pedia desculpas. Para mim, é um sábio. Um sábio que soube conduzir na vida irmãos que são tão diferentes em vários sentidos, o que é parte de sua sabedoria. Eu passei minha infância nos programas do Viruta e Capolina, que eram ao vivo, ou seja, era escrever durante a semana e ensaiar todas as manhãs. Lembro que ia lá no estúdio, onde se gravava o programa do Viruta e Capolina, e falava meu tio Capu e tio Viru. Quer dizer, éramos todos uma família de verdade. O programa Cômicos e Canciones serviu como meio para o inquieto e criativo Roberto explorar e incrementar sua veia artística. Logo, ele sentiria a necessidade de atuar. Então, começou em papéis secundários, nos quais se destacava por seus pulos e tombos ágeis, fruto dos esportes que praticava. Claro que sim! Entre, senhor! Olhem só, essa é uma ótima oferta que eu trouxe. É um anel com um brilhante da melhor qualidade. Eu posso vender para vocês. Olhem bem esse brilhante, 2 esmeraldas, um acabamento perfeito que nem na joalheria de Nova York conseguiriam fazer. Se vocês...
Por favor, se vocês... Bom, essa é uma oferta que não vão encontrar. Olhem bem, olhem aqui. Olha, espera um pouquinho, espera. Vocês precisam comprar, precisam sim. Esperem, eu quero mostrar. É o melhor que vão encontrar em qualquer lugar. É uma aliança que não tem igual. Vejam bem, garanto que farão um bom negócio. Eu posso vender por um preço ridículo, totalmente ridículo. Deu trabalho, mas consegui. Se é vendedor, pra fora. Você... A primeira vez que atuei em um programa, já tinha 29 anos. E foi porque faltou um ator. Os programas eram ao vivo, sem cortes. Quando saí, falaram, se saiu muito bem, por que não faz mais? Então continuei participando. Lembro de uma cena que me fez rir muito num programa do Viruta e Capulina em que ele participou. Eu recordo que minha mãe me falou, esse é o homem que escreve o programa. Então ele tomou um comprimido para dormir. Apagou, caiu imediatamente no sofá e tirou uma soneca. Eu dava tudo que podia em qualquer coisa para escrever, atuar, dirigir. Quando dirigi, me falaram, é o diretor do programa? Eu não. Como não? O que está fazendo é dirigir. Eu não, eu só falei para eles que era para fazer isso, mais nada. Mas isso é dirigir. Ah, é mesmo? Com Viruta e Capulina, Roberto também teria contato com o cinema em 1958 como roteirista do filme Los Legionários, do diretor Agustín Delgado. O Agustín Delgado falou... Escuta, você é nosso pequeno Shakespeare. Era só um diminutivo de Shakespeare. E ele falava que eu escrevia muito bem, que era um pequeno Shakespeare. Então, no começo, ele e todo o pessoal falavam Shakespearito como um estrangeiro. Todos começaram a me chamar daquele jeito, então castelanizei para Shakespearito. O filme foi um grande sucesso e as consequências instantâneas. Chegou um momento em que Viruta e Capulina se tornaram campeões de audiência, no México e fora do México também. Então, o Roberto sempre foi ótimo nessas coisas. Vendi uns 50 roteiros para vários atores famosos, dos quais tenho ótimas recordações. A maioria das vezes era comédia. Mas também escrevi alguns dramas. Ao mesmo tempo, Roberto continuava sendo o roteirista de televisão mais bem-sucedido. Eu escrevi os 2 programas e eles disputavam o primeiro lugar na audiência, que era o Cômicos e Canções e El Estúdio de Pedro Vargas. A repetição da estrutura em que somente um personagem contava a piada se tornava uma ideia ultrapassada para Roberto, e ele propôs um jeito novo de fazer humor que, aos poucos, foi aperfeiçoando. O normal era... os humoristas daquela época fazerem as piadas sozinhos. Eu sei porque escrevi para um deles. Não vou falar nomes, mas um dia ele reclamou, não, porque tem uma piada para outro. O humorista aqui sou eu. Nada de piadinhas para os outros. Eles só vão fazer o que eu quero. Quando Capulina começou a se incomodar com a atuação de Chespirito, Roberto aceitou se retirar da frente das câmeras com a condição de que seu crédito como roteirista ao final do programa fosse do tamanho do protagonista. A importância de Gomes Bolanhos para a fórmula do sucesso se fazia cada vez mais necessária. Eu ainda atuei com o Capulina em 2 filmes que eu escrevi. Mas ele se incomodou porque em um deles fiz uma pequena participação. E então toda a equipe me aplaudia. E aí houve uma briga e nós nos separamos. A tensão chegou ao limite até que Roberto Gomes Bolanhos deixou de escrever definitivamente para Capulina em 1968. Após 15 anos de uma parceria tão produtiva, viriam tempos de incertezas na profissão e na vida para o próspero Roberto. Até que um dado momento ele falou, chega de escrever para os outros. Então não escreva para os outros. Quero escrever para mim. Então escreva para você. Em meio a uma crise criativa e um futuro profissional incerto, Roberto recebeu uma terrível notícia. Eu a conhecia e a vi morrer. Estava com ela quando morreu. Eu estava bem ao lado dela. A mãe de Roberto, Elza, morria de um câncer de pâncreas fulminante. Minha mãe nunca viu o Chaves. Nunca viu o Chapolin Colorado. É motivador saber tudo o que ela fez por mim.
apesar de não ter tido essa recompensa, que talvez fosse ver o seu filho vencer, e morreu quando eu crescia. Na época, nascia o Canal 8 da empresa Televisión Independente de México, ou TIM, que convidou Roberto para colaborador. Então, com a proposta de uma série e após uma longa seleção de atores, se tornou o protagonista de El Ciudadano Gomes. Era um Quixote que combatia injustiças. Ele consertava os erros dos outros. Era uma mulher que chorava porque tinham feito algo contra ela. Aí ele ia lá ajudar. Mas o programa não deslanchou. Apesar do fracasso de Ciudadano Gomes, o mesmo canal encarregou Roberto de 2 quadros de 10 minutos para o programa Sábados de La Fortuna. Você vai ter 2 ou 3 quadros. Para fazer o quê? O que quiser. Oh, era a grande chance. Era o que sonhava fazer um dia. Fazer o que eu quisesse em um programa. Era só zoeira, muita piada. Eu chegava com um tanque de gás pesado e, na outra mão, uma xícara de café. Aí olhava para a câmera e falava, é como eu gosto de café, bem carregado. Ali, os primeiros personagens de Roberto começavam a tomar forma, com atores que anos depois se tornariam o professor Girafales, interpretado por Rubem Aguirre, o beberrão Alanis, interpretado por Ramon Valdez, e o Dr. Chapatin, que Roberto mesmo fazia. A luz acabou em casa e quando subi a escada, vi lá em cima um velhinho no corredor e eu comecei a gritar, quem é esse? Quem é esse? Aí meu pai me abraçou, sou eu. Ele estava montando o personagem Dr. Chapatin. E às vezes eram 8h30 e não tínhamos acabado. Aí a gente sentava, os telefones tocavam sem parar, até que o chefe viu aquilo e o diretor veio falar, é o seguinte, peguem todas as suas coisas, terão um programa só de vocês. O novo programa de Roberto estreou em 14 de outubro de 1970, no horário nobre, às 8 da noite. O nome era La Mesa Quadrada. E o Sábado de la Fortuna. E acabou porque, sem o nosso quadro, não foi para frente. Foi um elogio para nós. O programa rapidamente subiu na audiência e transformou todo o elenco em personagens famosos. E, sem perceber, a vida de Roberto começava a mudar. O Roberto veio me falar, demos autógrafos, estamos importantes, demos autógrafos. Sem imaginar que depois a mão cansaria de tanto dar autógrafo. Apesar da popularidade, Roberto não dormiu no ponto. Sua criatividade era inesgotável e ele estava prestes a criar o personagem que o levaria à fama internacional. Após o sucesso consecutivo no rádio e na televisão, Roberto tinha seu próprio programa semanal, e a necessidade de novos quadros o levaria a criar o personagem que o tornaria famoso no mundo todo. Eu tinha oferecido para alguns atores uns 4 ou 5 comediantes famosos, ou que estavam em ascensão. E ninguém ligou e nem gostou. O valor está em superar o medo, não na falta dele. O Chapolin Colorado tinha consciência que era pequeno, bobo, fraco, desastrado. Mas, com todas essas deficiências, e acima de tudo o medo que ele demonstrava a todo momento, ele enfrentava o problema. Isso é ser herói. Mas talvez o maior sucesso de Chapolin Colorado tenha sido sua coleção de bordões que as pessoas incorporaram à linguagem cotidiana, primeiro no México e depois em todo o continente. Fiz intencionalmente para procurar pistas no chão. Todos meus movimentos são friamente calculados. Suspeitei desde o princípio. Se aproveitam da minha nobreza. É nessas horas que tem que lembrar daquele velho e sábio ditado. Mais vale prevenir do que 2 voando. A saída temporária de Rubem Aguirre do programa obrigou Roberto a inventar um quadro para substituir o popular dueto que faziam por um novo personagem, um menino pobre, amável e de cortar o coração que ele mesmo interpretaria. Eles gostaram e falaram, legal.
ele vai continuar. E foi, deu certo. Chaves foi um grande estouro. Tinha que ser o Chaves! Foi sem querer querendo. Não se misture com essa gentalha. Sim, mamãe. Gentalha, gentalha! Toma! Só não te dou outra porque... Sem pretensão, Roberto Gomes Bolanhos criou, com o Chaves, um fenômeno de fortes raízes sociais que se espalhou por toda a América Latina. As pessoas do Brasil associam Chaves, não Chavo, como original, a um menino da favela. No Peru, é a criança deles. Todo o país tem o seu Chaves, porque ele é o típico menino pobre que podemos encontrar na periferia de Buenos Aires, na Argentina, em Tegucigalpa, Honduras ou de El Salvador. A vizinhança é o núcleo de uma comunidade. E ele soube aproveitar isso. Com o Chaves do 8, nome que faz referência ao canal que transmitia, Roberto também realizou uma de suas principais propostas na televisão humorística: criar um grupo de atores em que todos atuassem por igual, gerando um impacto profundo sobre o telespectador. O Roberto tratava todos iguais. Por exemplo, no roteiro, às vezes o programa era todo da Maria Antonieta de Las Nieves. Às vezes era todo do Ramon ou o meu. Todos participávamos por igual em relação às piadas ou aos diálogos que tínhamos. O Chaves sem os demais não teria o valor que tem em conjunto. E se analisar a estrutura de um bloco ou de um programa inteiro do Chaves, vai ver que a participação dele não é tão grande assim. É uma dinâmica de equipe enorme. Entre todo o elenco, um é completamente diferente do outro. Então, eu era a peça que faltava. Tinha a Maria Antonieta jovem e pequena, e eu era jovem e mais alta. E a Angelines, que era alta e mais madura. E os homens a mesma coisa. Escrever e atuar passou a não ser suficiente para o processo de criação. A visão periférica de Roberto Gomes Bolanhos e do meio audiovisual logo levaram a tomar as rédeas de suas produções, também como diretor. Ele sempre foi inimigo do teleprompter. Ele não gostava de ponto eletrônico e por isso o programa acontecia mais solto, mais natural. Uma das coisas que aprendi foi a não improvisar na gravação. Se qualquer um do elenco pensasse em alguma piada, tinha sempre que mostrar durante o ensaio. O jeito com as mãos, a gesticulação, eu inventei. Porque eu queria destacar a altura do Roberto e da minha. Sabia que ainda falam que você é desse tamanho e eu... Estamos loucos? É que o improviso tinha que seguir 3 premissas. Que fosse apropriado para o momento em que a cena estivesse sendo feita. Apropriado para o personagem. E que fosse bom. O Roberto tem um senso, conhece a televisão de uma maneira incrível, conhece muito bem. Era uma coisa absurda, ele dava praticamente tudo pronto para o cenógrafo. E com base no desenho que ele fazia em casa, era feito todo o plano cênico. Então, quando chegava no estúdio para gravar, já tinha tudo resolvido. Eu dirigia com muito rigor e efetividade, mas sem força nem abuso. Sempre tratei as pessoas bem. Eu lembro ter gritado em 25 anos de programa umas 3 ou 4 vezes. Porque antes era costume os jovens escutarem os adultos. Porque aprendíamos com eles. E sei que o último dos meus mentores, com quem aprendi tudo o que ele me permitiu aprender, foi o Roberto Gomes Bolanhos. Como pai dedicado e presente que sempre foi, Roberto observava as atitudes e brincadeiras dos filhos, que aos poucos eternizou na memória do público através de seus personagens tão familiares. Por exemplo, uma das minhas filhas dava pulinhos como o Chaves empolgado. Pai, e quando a gente chegar, então? Ela falava saltitando.
Isso. E aí eu pegava bem as garrafas e depois e tudo. E eu pegava e zaz. Tá bom, Chaves, Sim, anda logo. Eu fazia uma porção de gestos para falar quando ia pedir para ele deixar eu ir comprar alguma coisa ou se ia brincar. E aquilo chamava a atenção dele. Minha outra filha repetiu uma coisa que acho que era da escola. Quando uma coisa a incomodava, ela falava, isso me dá coisas. E eu usei no Dr. Chapatin. Eu fazia aquilo quando era pequena. Por isso que o Chapatin também fazia. Meu pai sempre foi muito próximo. Não só da gente, dos filhos, mas também dos sobrinhos e dos jovens da família. Teve uma vez que ele saiu correndo da gravação e chegou vestido de Chaves. E foi chocante. Chocante no bom sentido. Porque eu sabia que meu pai era o Chaves, eu via na televisão. Vê-lo entrar em casa de Chaves. Eu era uma criança fanática pelo Chaves. E foi lindo. Eu lembro que aquilo me emocionou muito. A popularidade do programa mexeu com a concorrência e Roberto se viu tentado a mudar de emissora. Emílio Azcárraga Milmo, dono da Telesistema Mexicano, ofereceu a ele uma quantia exorbitante. Ele falou, não, espera. Não posso porque tem um contrato em vigência. Por fim, Azcárraga não teve mais que esperar Roberto encerrar seu contrato, já que logo houve a fusão do Telesistema Mexicano com a TIM para o nascimento da poderosa Televisa. Anos depois, o seu Azcárraga reconheceu o fato dele não ter abandonado quem tinha lhe dado a chance de sua vida. Várias coisas me marcaram, e uma delas, a principal de todas, era a enorme sinceridade que ele transmitia para você. Ao falar, ao tratar com ele, era um homem... É o cara mais modesto que já conheci em toda a minha vida. Um homem de verdade. Os programas do Roberto seguiram no mesmo horário no Canal 8 e Canal 2, mantendo seu primeiro lugar em audiência. E o Chaves do 8 se tornou somente o Chaves, um fato decisivo que abriu o mercado internacional para a Televisa. Uma coisa que nos orgulha bastante, e muita gente não sabe, é que o Chapulin Colorado foi o primeiro programa mexicano a se tornar internacional. A Guatemala foi o primeiro país a comprar a série, e o Equador o primeiro na América do Sul. Com exceção de Cuba, se espalhou por todos os demais países do continente, incluindo os Estados Unidos. Seus programas foram dublados em mais de 50 idiomas e sucesso em nações distantes e culturalmente diferentes, como China, Japão, Itália e Angola, entre muitas outras. O Chaves, com certeza, para mim, é o grande ícone do Roberto E eu também diria que é o nosso Mickey Mouse, sem dúvida. Por fim, alcançaria a fama. E os programas de televisão não eram suficientes. As pessoas queriam ver Roberto ao vivo. Então, começaram as turnês, primeiro pelas cidades do interior do México. Podem fazer uma apresentação em Xochimilco, aqui perto? Com o Chapulin Colorado? Sim? Nós fomos lá e quanta gente... E nós acabamos, todos vieram. E fiquei com medo. Então, saí correndo e eles me perseguiram. Eu caí e a polícia teve que me tirar de lá, porque vieram em cima de mim. Depois eu entendi que era puro carinho, mas puro carinho também pode matar. O Roberto não quis que as pessoas vissem o mesmo que na televisão. Então mudou toda a apresentação. Acho que as pessoas iam mais para nos ver como atores do que para nos ver atuar. Para mim era fácil falar e abraçar meu pai porque ele estava perto de mim. Mas eu não entendia por que as pessoas faziam aquele alvoroço para se aproximarem dele. A popularidade do programa fora de seu país o levou a turnês internacionais. Quanto mais ao sul do continente, maiores as multidões. Entretanto, conforme a fama crescia, na vida pessoal de Roberto, seu casamento ia por água abaixo. A vida de Roberto começava a mudar. Ao passo que as viagens a trabalho longe da família se tornavam mais frequentes e longas, a difusão de seus programas o tornaria uma figura pública, chamado a todos os países da América Latina. Quando falei com um produtor
chileno, Valentim Pimstein. Me falaram de ir para o Chile. Devo ir? Ele respondeu, a questão não é essa, deve se cuidar, porque vai ter uma baita multidão. Foi num lugar da América Central que quebraram o vidro. Empurraram o vidro da porta no aeroporto, a hora em que viram ele sair. Eu fiquei assustada. O avião não podia pousar porque as pessoas invadiram a pista. Estavam esperando numa boa. Mas quando falaram que o avião tinha chegado, eles jogaram os policiais para o lado e invadiram. O avião teve de subir de novo. Ele se escondia. E não gostava. Falava, não gosto disso. Sou uma pessoa de carne e osso, como qualquer ser humano. Entretanto, no auge do trabalho e da popularidade mundial, a distância do lar e as tentações da fama começaram a afastar Roberto e Graciela. Foi quando a gente começou a ter consciência que realmente tinha virado um fenômeno. Mas era uma coisa que internamente, em casa, significava a ausência dele junto à família. O meu problema com a Graciela, a minha primeira esposa, foi infidelidade, eu reconheço. Formava um casal perfeito. Mas houve um distanciamento entre eles e todos nós percebemos. Pode ter sido a atividade artística. Eu fazia muita turnê e a gente não se via. Várias coisas. Não existe família perfeita, nem avós perfeitos, nem pais perfeitos. A gente precisa superar o que acontece na vida. E foi assim com a nossa família. Faz uns 34, 35 ou 40 anos. Era um outro mundo, era. Então, era tudo muito mais discreto, mas nós fomos muito atacados, vítimas da mídia, de tudo. Mas não como fazem agora. Ah, não. Eu era uma malvada ladra de marido e ele era um desgraçado que largava tudo. Mas ele não abandonou os filhos. Era um pai extraordinário. Nesses 23 anos, fui muito feliz. E quando ele se foi, no começo eu sofri muito. Muito, muito mesmo. Ainda gosto dela. Não é mais minha esposa, mas gosto dela como irmã. E a ajudo em tudo que posso. Completamos 23 anos. E falei, agora está acabado. E a Florinda levou ele embora. Pouco depois do divórcio, Roberto tornava público o romance com uma integrante de seu quadro de atores, Florinda Meza. Se alguém diverte você, torna a sua vida mais alegre, fala coisas bonitas, te escreve poemas e faz desenhos seus. Quando você está sentada, você percebe que te olha e escreve alguma coisa na contracapa do roteiro que ele fazia para dirigir. Então mostra o desenho que fez, você fica lisonjeada. No Chile, lembro como se fosse hoje, porque foi quando ela tomou a iniciativa. Eu sempre fui bobo para essas coisas. Ela falou, se quer beijar alguém, por que não beija agora? A mim. O relacionamento daria um novo estímulo a Roberto, que se transformaria em uma forte motivação para a criatividade. Desde que a fama o deixou preso aos programas e turnês, Roberto tinha deixado o cinema de lado, mas a Televisa queria aproveitar sua popularidade para lançar um novo longa-metragem. No entanto, Gomes Bolanho se recusou a fazer qualquer produção com Chapolin Colorado ou Chaves e surpreendeu o público ao levar a cabo sua paixão pelo futebol em El Chanfle, com todos seus atores interpretando papéis totalmente diferentes do programa infantil. O sucesso foi imediato e, em seguida, vieram os filmes Charrito, El Chanfle 2 e Dom Raton e Dom Rateiro, escritos, dirigidos e atuados por ele. Já o admirava como escritor, mas me surpreendi com a capacidade dele de atuar. É escritor, é diretor e é ator, o sonho de todos nós escritores. Creio que o Roberto faz parte dessa geração de
de autores, atores e diretores de grande prestígio que todo o cinema mexicano conquistou em todos seus gêneros. Com as consequências da fama, os atores do elenco não quiseram perder tempo. Logo, muitos deles, deslumbrados com o sucesso, começaram a sair do programa. Entre eles, Carlos Villagrán, o Kiko. Cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa louco! Tivemos alguns problemas depois, mas não misturo isso, porque me interessa o tempo que trabalhou comigo. O Kiko saiu, ele chegou no Roberto para avisar e falou, vou me pagar tanto. E o Roberto então disse, vai, só uma coisa, o nome do Kiko é meu, você não pode usar. Que nada, ele usou o nome do Kiko até não querer mais. Pois é, coisas da vida. Outros membros do elenco morreram durante os anos de duração do programa, como Chato Padilha e Angelines Fernandes. Mas sem dúvida a perda irreparável mais sentida foi a de Ramon Valdez, que faleceu devido a um câncer de estômago, consequência de seus anos de excessos. No Brasil, há sites inteiros só dele. É quase uma religião do Ramon Valdez. É um ícone. Me atreveria a dizer que é até maior que o Chaves. E o meu pai adorava escrever para ele. Ele se divertia fazendo isso. Entretanto, graças ao apoio de Florinda Meza, Roberto se voltaria ao teatro, uma pendência em sua lista de sucessos. A Florinda falou por que não aumenta o papel do motorista. Então você o interpreta. E montamos a peça. A peça 11 e 12, o maior sucesso na história do teatro mexicano, chegou a mais de 3.200 apresentações, incluindo turnês e temporadas curtas pelo México e exterior. Me dava coisas porque eu entrava no palco e era tanto aplauso que não conseguia começar a peça. Então falava, que horas posso começar? Eu precisava começar. E às vezes eu tinha que me impor para conseguir. A peça 11 e 12 também serviu como uma despedida honrada para Roberto se manter em evidência diante do público e a imprensa, e do surpreendente final de seus programas na televisão. A Televisa, para surpresa de todos, tinha tomado a decisão de mudar o programa de seu horário habitual. O sonho chegava ao fim para Roberto. Se não tem um horário especial, esquece. Falei para o meu amigo Azcárraga Milmo. Faltavam 10 ou 12 dias para completar 25 anos. E por que você não me avisou? Porque eu não imaginei que fosse fazer isso. Foi quando ligaram da TV Azteca e de Miami, de Los Angeles. Falaram pra gente que pagariam o que fosse para que continuássemos trabalhando. E o Roberto disse, não, acabou. Acabou. Roberto decidiu encerrar o programa. Na opinião dele, Chaves e Chapolin Colorado deveriam parar antes de decepcionar o público. Aos 66 anos, ele não conseguia mais fazer as mesmas piruetas, sem contar a ausência cada vez mais notória do elenco. Ele se viu na televisão e falou, não posso mais fazer o Chaves. Não dá mais. O Chapolin Colorado exigia habilidade física que, com os anos, começou a se tornar mais difícil. Desde o estouro internacional, 25 anos antes, a exibição dos episódios de Chaves e Chapolin Colorado continuou sempre ao menos em 10 países, de lá para cá. Um recorde mundial de 40 anos consecutivos no ar. Há uma espécie de vazio entre 95 e 2000, pelo menos no México. Depois começaram a passar o programa com reexibição dos episódios e, de 2000 para cá, começamos a ver um tipo de auge no México e, novamente, na América Central e do Sul. Tem um canal no Brasil que exibiu o Chaves 5 horas por dia. Porque precisava de audiência. A coisa ficou feia, então colocaram o Chaves 5 horas por dia. E em seguida a audiência voltou. Além de gravar 3 discos com as vozes de seu elenco e músicas de sua autoria, Roberto escreveu 3 livros. O legado de Roberto é imenso, seu acervo criativo é de um homem renascentista, e ainda assim são as pessoas ao seu lado que mais colhem seus frutos. Roberto é meu mestre, meu mentor.
meu amigo. Tenho um carinho especial por ele, por tudo aquilo que ele fez por mim, como compartilhar comigo não somente as coisas que sabe, são muitas, como também sua família e o prazer de ter trabalhado com ele durante todo esse tempo. Um criador incansável que aproveitou os últimos momentos do rádio, o nascimento da televisão e o auge do cinema mexicano para fazer uma comédia universal, um humor livre e para todas as idades. Nossos intelectuais que não querem ter nada a ver ou não quiseram se envolver nessa época com a televisão, que alguns chamavam de caixa de idiota, perderam a chance de ver muitos programas inteligentes como os de Roberto, bem mais profundos do que parecem. Acho que para o público em geral, ele deixa a mensagem de que é possível na vida divertir-se com coisas muito simples mesmo, que as pessoas podem estar em família de uma maneira agradável e terem uma referência que une todo um continente. Sempre foi muito claro o seu desejo. Sabia que atingia milhões de pessoas e não queria criar dano social. E isso não tem preço numa pessoa. Um pilar indiscutível da televisão mexicana, que abriu as portas do mercado internacional e formou, com seus gêneros e formatos, uma escola humorística e de obras de qualidade. Na minha carreira, queria ser como ele. Claro que não consegui, porque ele é o número 1. Além da televisão, Roberto Gomes Bolanhos deixou no cinema e no teatro mexicano recordes históricos de bilheteria, apesar de nunca haver recebido prêmios ou reconhecimento da crítica mexicana. Ele é um artista nato. Da ponta do dedão do pé ao último fio de cabelo que tem na cabeça. Sem dúvida, ele é um artista completo. Para Roberto, o único prêmio que obteve através de seus programas, obras e filmes é o carinho e reconhecimento do público. O Roberto é um verdadeiro comediante de sucesso internacional. No México, eu acho que não há outro. Eu não tenho dúvida que ele seja o personagem mais importante da história da televisão e em espanhol de todo o mundo. Eu penso que para o público ele vai deixar o grande e imenso sabor do sorriso, o quanto a vida é boa, o quanto ela é boa e bela. O bem sempre vence. Esse é o legado. O bem é aquele que vence sempre. Isso alimentará a minha mente, a minha imaginação, com lembranças lindas. E como diria o Chaves, no caso de uma inflação de felicidade. Eu que ia chegando tranquilo ao final da minha vida terrena, comecei a duvidar. Será que não há refúgio para a alma? Que morrer é deixar de existir? Será que a existência não tem a transcendência que me fizeram acreditar? Não, isso não. Por favor, eu com meu livre-arbítrio me atrevo a dizer: Deus, deve haver um erro. E me perdoe, Senhor, se com isso te incomodo. Entretanto, de algum jeito preciso falar. Não me venha falar que aqui acaba tudo.